alguns casos, né, alguns tipos de cistos, essa cápsula fica muito aderida ao tecido e a gente não consegue remover inteira, né? Então a gente faz uma boa curetagem para evitar que fiquem restos de tecido, tá? Mas quando a gente consegue remover por inteiro, vocês estão removendo, portanto, a cápsula cística, tá? E aí, quando eu observo microscopicamente essa cápsula, o que eu vou visualizar? Essa área que vocês estão vendo aqui é o epitélio do cisto, que é aquele revestimento interno que vocês viram no cisto. Quando essa área que vocês estão observando aqui, que é o tecido conjuntivo mais fibroso, é, portanto, a área mais externa do cisto, a cápsula fibrosa do cisto. Tá? Essa área clara que vocês estão visualizando aqui é o que nós chamamos de luz do cisto. Tá? É, portanto, aquela região da cavidade mesmo do cisto, que vai ser preenchida por um conteúdo fluido, semifluido ou gasoso. Tá? Vocês estão vendo aqui nessa região clara é a luz do cisto ou a cavidade do cisto. Então, existem duas exceções na classificação, né, que são dois cistos que não são revestidos por epitélio. Esses dois cistos, então, nós já vimos na aula de lesões osteofibrosas. Tá? Quem não estava na aula daí, logo atrás, o pessoal estava na aula, né, para pegar o material. Bom, então, são duas exceções de cistos que não são revestidos por epitélio. Em relação à classificação dos cistos, tá? Então, a gente vai classificar os cistos de acordo com a presença ou não do epitélio. Então, a gente tem cistos epiteliais e cistos que não têm revestimento epitelial, que são essas duas exceções, são os simples e aneurismáticos. Os cistos epiteliais, a gente tem cistos epiteliais de origem do epitélio odontogênico, de origem do desenvolvimento de um epitélio odontogênico, certo? Eu tenho cistos epiteliais cuja origem não é do epitélio odontogênico e eu tenho cistos de origem inflamatória. Tá? A gente vai abordar cada um dos tipos de cistos. Então, em relação aos cistos de origem do desenvolvimento e do meu epitélio odontogênico, tá? Eu vou ter cisto retículo, de erupção, de roda dupla, recém-nascido, periodontal lateral e queratocisto. Todos eles a gente vai ver hoje. Tá? Eu tenho ainda cistos de origem epitelial, porém não é do epitélio odontogênico, certo? São cistos do desenvolvimento, porém de um epitélio não odontogênico. Ou seja, a partir de um epitélio que participou ali da formação dos nossos tecidos, da formação da nossa face. Tá? Então, eu vou ter o cisto do naso palatino, o cisto do naso labial, o cisto palatino mediano e do ducto tireogrosso a gente não vai falar hoje, tá? Porque são cistos muito raros. Então, a gente vai abordar só os mais frequentes. Tá? E cistos de origem inflamatória, que é o caso do radicular apical lateral, residual e paradentário. Esses de origem inflamatória são os que vocês vão ver com maior frequência na vida de vocês. Tá? Então, sem dúvidas, o que vocês mais vão enfrentar lá no consultório são de origem inflamatória. Tá? O primeiro cisto, então, que vocês viram ali de
esmalte da coroa dentária. Tá? Essa é a definição clássica do cisto dentígeno. O cisto dentígeno, então, ele é um dos cistos do desenvolvimento mais comum que a gente tem, né? Ele acontece principalmente, vocês vão ver a maioria dos casos, em terceiros molares inferiores, tá? Normalmente são dentes que ficam ali semi-erupcionados, né? Ou não erupcionados, e isso facilita o desenvolvimento do cisto dentígeno, tá? Mas também posso observar envolvendo caninos premolares inferiores. A gente observa principalmente em pacientes mais jovens, né? Entre 20 e 30 anos de idade. Por quê? Porque a fase, então, que normalmente ocorre ali o desenvolvimento do terceiro molar, né? E aí o paciente vai procurar fazer a extração do terceiro molar, ou ainda deixar uma radiografia para verificar a situação ali do terceiro, e aí observa-se então que tem um cisto dentígeno. Tá? Quando pequenos, então, né, eles são assintomáticos, mas quando eles atingem tamanhos maiores, grandes proporções, eles podem causar assimetria e também expansão das corticais, né? Então o paciente acaba observando que tem um inchaço ali na região dos maxilares. Quando ocorre então a infecção secundária, aí a gente também pode ter dor, pode ter edema, pode ter supuração associada a ele, presença de pulso, tá? Quando vocês observam esses esqueminhas, é para mostrar para vocês em relação ao crescimento do cisto dentígeno, tá? Normalmente o mais comum é que vocês vejam no ar, onde a gente observa que a coroa do dente e a expansão do cisto em volta da coroa, tá? Essa expansão, olha só que ela também pode se dar mais lateralmente à coroa do dente, tá? Ou ainda ela pode acontecer de uma forma que a gente chama de circunferencial, ou seja, o cisto vai crescer, olha só, chega até aqui no ápice do dente, e volta pela mesial e pela distal, tá? Então envolve toda a extensão ali do dente. Mas o que vocês observam no comum em relação ao A, ao B e ao C? Em volta da coroa. Em volta de que região, mais especificamente da coroa? Como que chama essa região da cervical? A gente tem um ponto de quais tecidos aqui? Isso, então na região da junção cemento-esmalte, tá? Então uma característica muito importante do cisto dentígeno para a gente observar é o que? É o crescimento dele, portanto, delimitado pela região da junção do cemento-esmalte, tá? Já observar essa expansão envolvendo a coroa do dente e delimitada pela junção cemento-esmalte, tá? Também pode acontecer envolvendo dentes supranumerários, envolvendo odontomas, não é exclusivo de terceiro molar, de canino, de pré, tá? Essas são imagens macroscópicas do cisto dentígeno, tá? Observem pelas imagens o quê? Que a gente tem, portanto, alguns dentes aqui, né? E olha só, a gente observa a cápsula cística envolvendo a coroa do dente, mais uma vez delimitado pela junção cemento-esmalte, tá? A gente vê um canino, olha só, a gente observa a cápsula cística, tá vendo que essa cápsula ela tá aqui, ó, na junção cemento-esmalte, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente vê a coroa do dente e a cápsula cística envolvendo a coroa, delimitado pela junção cemento-esmalte, tá? Não dá mais para esquecer, né? Agora você já entendeu como é o cisto dentígeno. Em relação às características clínicas, então, né? Conforme então, ele vai expandindo, vai crescendo, pode causar esse abalamento, né? Essa expansão dos maxilares. A gente observa aqui a mandíbula, né, que tem já uma certa expansão, um certo abalamento aqui na região da mucosa, a gente observa. E aí, pelo aspecto radiográfico, né, que é o outro dente, a gente observa que tem o segundo molar também, não erupcionado, sem
Terceiro molar inferior esquerdo. Molar lado direito, lado esquerdo. Esquerdo. Né? Aqui é um caso, né, onde a gente observa uma área radiolúcida delimitando aqui a coroa do dente, mas que a gente não vê tão nitidamente o halo radiopaco. Tá? Esse é um caso que havia uma contaminação. A presença aqui de uma bolsa na distal do segundo molar causou uma contaminação desse cisto. Tá? Então, por isso que perdeu o halo radiopaco. Quando a gente tem uma infecção secundária, uma contaminação, a gente pode observar, né, um apagamento desse halo radiopaco. Tá? Você que teve a infecção, não só porque a gente vê, né, uma área mais de esfumaçamento da última óssea, mas porque esse caso também foi mandado para análise, e aí a gente fez análise e viu que tinha uma contaminação nesse cisto dentígeno. Esse caso aqui é muito interessante. Então, vamos observar aqui o que está acontecendo nesse caso. Muitas coisas. Tem dente supranumerário. Posição dos dentes. Não estão relacionados.
primeiro, segundo, terceiro molar, que também está super incluso, né? Aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto molar, mais um, 3, 4. E agora, tem mais alguma coisa? Chega, né? Bastante coisa. Tem mais alguma coisa que a gente vê de anomalia, de alteração? Isso, no superior tem mais alguma alteração? Agora é mais difícil. Ah, aqui não vai fazer a geografia. Canino não tá virado? Fazer a panorama. Canino não tá virado? Superior? Direito? Lateral normal, então tem giro vertido, né? O canino não tá. Superior direito. Então, girado. Tadinho. Na raiz ali superior esquerda não tem nada? Aqueles dentes que estão inclusos, não há nada? Ali na raiz daqueles dentes inclusos inferior esquerdo não é nada? Para completar, ele tem aqui um molarzinho descido. Ou seja, o paciente tem canino do primeiro pré e do segundo pré. A genesia do segundo pré. Né? Então, não tem nenhum germe do segundo pré. Esse molarzinho descido vai ficar a vida inteira, se não cair, vai ficar a vida inteira caído. Bastante coisa para o paciente, né? Né, coitado? Certo, tira tudo mesmo, Lorena. Por exemplo, falou a respeito daqueles terceiros molares, vamos lá? O Emanuel comentou ali a respeito dos terceiros molares, né? Que tinha do germe dentário, um folículozinho ao redor do germe, né? Existe até uma pesquisa que foi feita questionando se é um pequeno folículo, né? Se é um folículo pericoronário que a gente chama então de hiperplásico, envolvendo ali a coroa, ou se a gente já considera como cisto dentígeno, tá? Então, quais os parâmetros que a gente vai levar em consideração, tá?
de erupção, ele também é um cisto dentígeno, porém que acontece em tecido mole. Tá? Talvez vocês já tenham visto algumas crianças, né, que apresentam normalmente ali na região de rebordo, a gente observa a presença de uma área roxeada. Tá? Isso acontece muito quando, né, essas crianças acabam perdendo o dente de tecido precocemente. Então, às vezes caiu, bateu, né, e o dente acabou, né, por uma avulsão ali, perdeu precocemente, e aí o tecido gengival cicatriza. Mas essa criança ela vai se alimentando, vai mastigando em cima desse tecido gengival. Isso faz com que ele fique mais fibroso, mais resistente. E aí, quando chega o momento do dente permanente e romper, ele encontra maior resistência. Tá? Então, por isso que a gente observa como uma área arroxeada, porque a gente começa a ter um rompimento de vasos sanguíneos nesse tecido e a coloração então fica mais escurecida. Tá? Porque a gente tem outro caso, olha só, a gente observa que em relação ao dente permanente, o 11 já erupcionou. Mas, em relação ao dente permanente, a gente nota que não teve ainda a erupção. Tá? Então, a gente observa que ele está meio arroxeado. Nesse caso, a gente pode fazer uma leve incisão aqui no rebordo. Tá? Isso ajuda, né? A gente ajuda a remover aquele tecido que estava mais fibroso e o dente permanente ele consegue erupcionar. Tá? E aí a gente já vai ter a pontinha no dente permanente. Aqui um outro caso, olha só, a gente observa essa coloração mais escurecida, mais arroxeada, por conta então do rompimento dos vasos, né? O tecido gengival fica bem fibroso, por conta do atraso ali da erupção. Alguns casos chegam a erupcionar espontaneamente. Tá? Em alguns casos a gente pode aguardar, eles conseguem romper daí a mucosa e erupcionar espontaneamente. Porém, em alguns casos que demoram muito, né, para erupcionar, aí a gente pode fazer essa pequena incisão ali no rebordo para auxiliar, para ajudar que o permanente consiga erupcionar. Tá? Então, o tipo de cisto a gente observa mais em crianças, né, ocorre muito envolvendo os incisivos centrais, muitas vezes a criança bate nos incisivos centrais, né, acaba perdendo eles precocemente, então essa região, depois quando vai a cicatrização, né, a gente acaba ficando mais fibrosa e aí o permanente não consegue erupcionar. Tá? Também é chamado de hematoma de erupção, porque muitas vezes ele está associado ao trauma, né, a formação desses cistos. Alguns casos então rompem espontaneamente, outros a gente está fazendo a incisão, a gente remove ali parcialmente o teto, né, do cisto para conseguir erupcionar o dente permanente. Outro tipo de cisto é o cisto então, gengival do recém-nascido, também prevenindo o desenvolvimento do epitélio odontogênico. Né? O cisto gengival do recém-nascido ele ocorre por restos de células da lâmina dentária que ficam aprisionadas muitas vezes aqui na região do rebordo, ou mesmo aqui na região da ráfia palatina. Tá? A gente observa como essas áreas, né, como pápulas esbranquiçadas aqui na região do rebordo, ou aqui na região já de palato mole. Essas pápulas claras nada mais são, né, o conteúdo dela é formado por queratina, então quando elas se rompem, a gente observa que tem um conteúdo formado por queratina. Não preciso fazer nada em relação a elas, tá? Elas acabam se rompendo espontaneamente, a gente não precisa fazer nenhuma intervenção em relação a elas. Quando elas acontecem no rebordo, são chamadas de nódulos de Bauer.
existia, a polpa está viva. Tá? Esse cisto ele se formou a partir de células que formaram a dente. Tá? Ele não tem envolvimento, ele não está acontecendo com nenhum problema endodôntico. Tá? Não está associado ao canal. Alguns outros casos, olha só, quando a gente observa essa imagem, a gente observa uma área radioacusa envolvendo praticamente todo o dente, né? Até pode ser que próxima região no ápice. Tá? Esses casos é imprescindível, de qualquer forma a gente tem que fazer o diagnóstico
envolve a região aqui de base de mandíbula, envolve o ângulo da mandíbula e se estende até próximo ao meu processo coronoide. Tá? É uma grande área de destruição que foi causada por esse cisto. Tá? Ou seja, um comportamento muito destrutivo. Né? Por outro lado, olha só, eu tenho aqui um queratocisto inicial. Né? Quando a gente observa o aspecto radiográfico, eu pensaria em qual outro cisto que vocês acabaram de ver? O periodontal lateral. Né? A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, precisa fazer a biópsia nesses casos, para que vocês consigam então fazer o diagnóstico diferencial. Olha só, esse é o caso. A gente tem aqui sessão prévia, sessão pré incluso. Olha só, a gente observa mais uma vez um aspecto multilocular. Também a gente tem essas reentrâncias, tem essa trave que mais radiopata. A gente observa um aspecto multilocular. Começa aqui na região, né, onde a próxima linha média se estende por toda a base de mandíbula. Tá? Aqui um outro caso, olha só. Tem uma área radiolúcida, também a gente vê, né, essas áreas de reentrâncias da lesão, o aspecto então multilocular. Tem um segundo locular aqui no evolucionado, né? A gente observa uma área radiolúcida multilocular envolvendo aqui o dente no evolucionado. Tá? Também causando uma grande destruição. Tá? Vocês acabaram de ver o cisto dentígeno. A gente não viu o cisto dentígeno num padrão de destruição tão grande. Tá? O queratocisto ele tem um comportamento mais agressivo. Olha só, quando a gente observa essa imagem aqui, nessa medida de panorama, tem um terceiro molar não erupcionado, uma área radiolúcida envolvendo a coroa desse terceiro molar não erupcionado. Né? Ou seja, a gente tem aspecto de qual cisto? Cisto dentígeno. Né? Qual que é a diferença? Que ele não está causando uma destruição que bem grande, né? Para um cisto dentígeno. Tá? Então, no diagnóstico diferencial, mas o pós-diagnóstico de vocês vai entrar cisto dentígeno e vai entrar queratocisto odontogênico. Tá? Quando vocês observarem com esse tamanho, com essa distribuição, tem que entrar as duas hipóteses. Tá? Então, nesse caso, foi feita a remoção, a gente observa aquele epitélio característico do queratocisto odontogênico, a presença de queratina. Tá? Então, foi feita a infiltração, a remoção do dente do cisto. Também nós fazemos a punção. Né? Então, a gente tenta remover o conteúdo líquido de dentro do cisto para ver se a gente tem a queratina ou não. Quando a gente desconfia de queratocisto, a gente faz a punção e a gente vê esses fragmentos amarelos saindo, né? Isso nos ajuda então a confirmar que é um queratocisto odontogênico. Se eu fizer essa punção no cisto dentígeno, eu não vou ter a presença de queratina. Tá? Me ajuda, a punção me ajuda no diagnóstico diferencial. E aí então foi feita a remoção do dente, né, do cisto, foi feita a punção, todo esse material é enviado para análise, inclusive a punção. Tá? Em relação às características histopatológicas do cisto do queratocisto, né, a gente é muito característica a presença então da queratina ali no lumen, ali na luz do cisto, né? A gente vai observar essa corrugação do epitélio, né, por conta da presença de muita queratina, e a gente observa essas células basais aqui que ficam hipercromáticas e empaniçadas. Tá? Então são características microscópicas que o patologista, quando vê, ele fecha o diagnóstico do queratocisto. Em relação então ao tratamento do queratocisto, né, ele envolve, portanto, a resecção, a infiltração completa dele, mas a gente ainda tem um certo índice de recidiva em relação ao queratocisto odontogênico. Tá? Então, normalmente essa infiltração a gente tem que fazer uma curetagem bem rigorosa ali da região.
aplicam a solução de Carnoy, que é uma solução que causa uma cauterização do tecido ósseo, justamente para evitar que fiquem células residuais. Tá? Essas células residuais, muitas vezes a gente observa elas presentes ali na cápsula do cisto. Tá? Então, essas ilhotas que vocês estão vendo aqui, é na cápsula do cisto. A gente tem o epitélio dele e aqui a gente tem um conteúdo de queratina. Tá? Então, imagina que se eu retirar esse cisto, delimitada a cúpula do epitélio, e não envolver toda essa cápsula, esses resquícios de células vão ficar ali na área, tá? E vai causar recidiva. Por isso que eu preciso curetar, eu preciso remover toda essa cápsula, eu preciso fazer a osteotomia ali no osso para evitar que fiquem resquícios de células, tá? E o ideal é que a gente sempre faça a biópsia incisional para a gente confirmar primeiro o cisto, tá? A gente confirmar se realmente é um queratocisto, se é um cisto dentígeno, e depois vocês também vão ver um tumor odontogênico que tem características muito parecidas, tá? Então a biópsia incisional vai ajudar a definir se o diante é de um queratocisto odontogênico ou não, tá? Em relação agora aos cistos, o desenvolvimento de origem não odontogênica, ou seja, não tem participação do epitélio que formou os meus dentes, tá? Então, nesses tipos de cisto aqui, a gente vai ter um epitélio que participou do desenvolvimento da face, tá? A gente vai falar do cisto do ducto nasopalatino. O cisto do ducto nasopalatino, ele acontece pelo aprisionamento de células que participaram ali da formação do ducto nasopalatino. Então, no momento ali da formação da união dos processos palatinos, a gente tem a formação do ducto nasopalatino. Então, vai passar, né, artérias, veias, artérias incisiva, né? Mas esse ducto, ele sofre um processo de regressão com o desenvolvimento e dá lugar para o canal nasopalatino, tá? Onde vocês fazem a anestesia, né, na região do canal nasopalatino, da barriga incisiva. No entanto, em algumas pessoas não acontece a regressão total do ducto, ou então ficam resquícios desse ducto, tá? Essas células residuais, elas podem levar à formação do cisto do ducto nasopalatino. A gente observa, né, que ele, normalmente ele é pequeno, o paciente ele relata às vezes um gosto mais salgado, né, às vezes uma secreção ali na região da papila incisiva. Em alguns casos ele pode atingir grandes proporções e causar um abaulamento dos maxilares. Tá? Então é muito comum ele relatar esse gosto mais salgado, uma sensibilidade ali na região palatina dos incisivos. As características clínicas, então, do cisto do ducto nasopalatino, a gente vai observar a ligação ao abaulamento na região palatina. Tá? Alguns casos, causa tanta expansão que envolve tanto a região palatina quanto vestibular. Tá? Essa expansão pode ser tão grande, pode também causar, né, uma elevação do lado superior. Tá? Alguns outros casos, a gente observa esse abaulamento na região palatina um pouquinho mais pronunciado. Né? Ainda mais comum o crescimento, a expansão dele ocorrer para a região palatina. Radiograficamente, então, a gente vai observar, né, como uma área radiolúcida, também delimitada por halo radiopaco, entre os nossos incisivos, entre as raízes dos incisivos, né, que é justamente então na região ali do canal incisivo, na região do ducto nasopalatino. É muito comum também o crescimento desse cisto causar uma divergência das raízes. Tá? Vocês estão vendo que em relação às raízes aqui dos incisivos centrais, elas não estão tão paralelas, né? Ele causou, a sua expansão causou uma divergência aqui das raízes, tá? Ele não causa tanto reabsorção de raiz, mas ele pode causar essa divergência, essa mudança de angulação nas raízes. Ele também é um cisto, né, que a gente observa umas características mais românticas dele, como vocês observarem bem ali, no formato de coração, né? Nos livros também vocês vão ver, eles descrevem esse formato de coração. Mas por que acontece esse formato de coração? Né? Porque ele é romântico. Porque no momento que a gente faz a
interação, tem que ser feita a remoção dele, né? Então, a gente faz o acesso ali para o vestibular, que é mais fácil para conseguir fazer a interação, a remoção do cisto. É comum no epitélio desse cisto a gente encontrar também um epitélio estriado, um epitélio respiratório por conta da região nasopalatina. Então, é comum a gente observar, né, esse epitélio com a presença de cílios. O seu tratamento é a interação, a recidiva em relação a ele é rara. Também é um cisto que não é tão frequente, né? É mais raro. Mas em concurso, em prova, sempre cai cisto nasopalatina e o nasolabial. O nasolabial, então, que a gente vai ver agora, ele acontece no momento também de formação ali dos nossos processos maxilares, tá? Então, ele acontece por resquício de células que ficaram aqui no momento da fusão, né, dos meus processos nasais mediais, nasais laterais com o processo maxilar. Ou seja, no momento da formação da região aqui do meu nariz, formação do meu lábio superior. Por isso que ele é chamado de nasolabial. Né? Então, no momento que ocorre a fusão de